Olá, tudo bem? Espero que sim. Mana 11, pessoal, mais um fundo imobiliário aqui analisado pelo canal. Mana 11 é um hedge fund, ele dispara no IFIX e atrai mais de 18% de novos cotistas para o fundo. Muito interessante esse fundo aqui, pessoal, vem entregando excelentes resultados. Vamos entender como é que está a situação dele atual, analisando o último relatório gerencial dele. Vamos lá então. Antes do relatório, vamos aos números atuais aqui do Mana 11. Então, ele fechou cotado dia 30 de maio a R$ 8,88. Está com PVP de 0,96, ou seja, está com 4% de desconto ainda. Seus dividendos ele entregou em abril 11 centavos, em maio 11 centavos, em junho continua nos 11 centavos. Vai pagar dia 23 de junho, sua DataCon é sempre no último dia útil de cada vez. Lembrando, pessoal, que a DataCon é a data que você tem que ter o papel na sua carteira, tem que ter o ativo na sua carteira para ter direito de receber o próximo dividendo. No caso aqui, que será pago no dia 23 de junho. Pessoal, enquetezinha do vídeo rapidamente aqui. Você investe nesse fundo imobiliário Mana 11, pessoal? Se sim, digite 1, se não, digite 2. Temos aqui o gráfico da cotação do Mana 11, a gente vê que ele vinha sendo cotado aqui em 2022 aqui por volta de R$ 9,50 a R$ 10, veio lateralizando aqui até o mês de agosto, mais ou menos, nesses mesmos patamares. Chegou então em outubro, novembro, como todos os outros fundos imobiliários também, ele caiu forte aqui por volta de R$ 7,20, R$ 7,30, né? Tem uma queda significativa, né? Isso aqui no mês de dezembro. E agora então está retornando, né? Já está nesse patamares aqui de quase R$ 9,00 de novo, né? R$ 8,90 aproximado aqui. Então, realmente, ele subiu muito aqui, pessoal, suas cotações, tá? Ainda está com desconto de 4%, né? Ou seja, tem possibilidade de subir um pouquinho mais aí nas suas cotações para chegar no preço justo dele. E rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não vendemos nenhum curso, só peço em troca a inscrição e o like. Simples. Isso nos incentiva a continuar. Estudos aqui de investimentos, educação financeira. Então, assim, nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição aí e deixe seu like. Vamos combinar assim? Muito obrigado, pessoal. Vamos então ao vídeo. Temos aqui então o gráfico de entrega de dividendos. A gente vê que ele paga dividendos de forma consistente, né, pessoal? A gente vê que ele pagava aqui 10 centavos, já está pagando 3 meses aqui em seguida 11 centavos. E o máximo que ele chegou aqui, pessoal, foi 12 centavos de dividendo, tá? Então, isso aqui já em momentos também que a taxa Selic estava mais alta, né, nesses patamares atuais. Então, já é um fundo que talvez não dá para esperar muito mais do que esses 11, no máximo 12 centavos aqui, tá? Então pode ser que, mas como nós vamos ver depois ali, ele está entregando excelentes dividendos aí, pessoal, tá? Calcular a rentabilidade então desse fundo imobiliário, dividindo o dividendo pago pela cotação, temos aqui 0,11 dividido por 8,88, isso daria 1,23% ao mês, pessoal. Isso aqui, ó, é isento de imposto de renda, tá? Dividendos em fundos imobiliários e fiagros também, né? É isento de imposto de renda, tá? Maravilha, então. Fazendo a conversão dessas taxas, nós temos que esse 1,23% ao mês equivale a 15,8% ao ano, pessoal, isento de imposto de renda. Comparando um CDB que rende 100% do CDI, nós temos então 14,65% menos 15% de imposto de renda, se deixar aplicado por 2 anos, né? Nós teríamos 12,45% ao ano, ou seja, 0,98% ao mês. Comparando os dois, então, nós temos que o Mana 11 estaria na frente ainda desse CDB em 0,25%. Fazendo, pessoal, uma comparação e uma simulação de investimento de R$ 10.000 nesse fundo imobiliário Mana 11 ou nesse CDB, nós teríamos que, em 10 anos, esse investimento de R$ 10.000 teria se transformado em R$ 43.361,91 no Mana 11 contra R$ 32.228,79 no CDB. E em 20 anos, esses R$ 10.000 teriam se transformado em R$ 188.000 no Mana 11 contra R$ 103.000 no CDB. Então a gente vê que 0,25% de diferença, né, pessoal, de investimento para o outro aqui, no médio e longo prazo aqui, é uma diferença significativa, né? Então praticamente aqui em 20 anos, dá em torno de R$ 85.000 a mais aqui, né? No caso aqui no Mana 11, né? Lembrando, pessoal, que essa comparação aqui, essa simulação são feitas com taxas desse momento, né? Mas sabemos que no médio e longo prazo aqui a taxa não vai permanecer exatamente nesses patamares, né? Ela pode subir como pode baixar também, né? Então, só para ter uma ideia mesmo, né, do que daria um investimento em um desse tipo de ativo aqui, tá? Vamos ao Magic Number então, pessoal, antes de mais nada, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, pessoal. Estamos em busca aí de 2.000 inscritos, tá? Conto com vocês aí. Pessoal, o Magic Number então, o que é então? Nada mais é que a quantidade de costas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota sem ter necessidade de colocar dinheiro novo nesse ativo, né? Então, como é que eu faço para calcular? Divida a cotação pelo dividendo, então 8,88 dividido por 0,11, isso daria 81 cotas. 81 cotas, pessoal, vocês teriam que investir R$ 719,28 para poder comprar essas 81 cotas aqui, tá? Ok? Vamos avançar então lá para o relatório gerencial do Mana 11, entender como é que está aí a situação atual desse fundo imobiliário. Vamos ao relatório gerencial então, pessoal, do Mana 11, referente ao mês de abril de 2025. Pessoal, esse fundo ele teve início então em maio de 2022. Ele cobra uma taxa de administração de 1% sobre o patrimônio líquido do fundo e uma taxa de performance
20% sobre o IPCA mais do IMAB5, né? Resumo do mês aqui. Patrimônio líquido, 348 milhões de reais. Dividendo, 11 centavos. Em abril, já vimos que ele vai pagar, pagou novamente em maio, né? Para pagamento agora em junho também vai ser 11 centavos. Cota de mercado, R$ 8,85 lá no final do mês de abril. Hoje está em 8,88, para a gente vem quase que se mantendo, né? Aqui estava dando um dividend yield aqui anualizado de 16% ao ano. Quantidade de cotistas aqui, 25.259 cotistas. Algumas informações aqui do mês, diz o seguinte, então. Dividendos de 11 centavos por cota, isso um dividend yield de 16% ao ano, isento de imposto de renda, sobre a cota de fechamento do mês e 139% CDI equivalente. Aumento do book de incorporações com 3 novos projetos, com retorno preferencialista superior a 20% ao ano, visando agregar valor aos cotistas e atuando como um verdadeiro hedge fund imobiliário. Bem interessante isso aqui, nós vamos ver depois lá, tá? Distribuição em linha com guide de dividendos, com retorno projetado de 1,1% ao mês e 1,4% ao mês por cota. Um dos maiores entre os FIIs da categoria. Fala aqui que teve um recorde de receita mensal por conta da inflação, com geração de retorno excedente aos benchmarks, né? De forma consistente, com retorno do patrimônio líquido ajustado equivalente a 170% do IFIX, pessoal. Muito bom, né? Crescimento de 18% de cotistas do fundo, atingindo marca de 25.259 cotistas. Então, vem realmente trazendo bastante cotista aqui esse fundo, né? Número recorde desde o início de suas operações, refletindo a alta liquidez no mercado secundário. Pessoal, esse relatório, eu acho ele um dos mais completos que tem, tá? Muito interessante esse relatório, tá? Então, pessoal, um relatório aqui de quase 40 páginas, então só por isso, pessoal, já vale o like aqui, né? E a inscrição no canal, tá? Peço vocês aí se inscrevam, que a gente pega um relatório desse aqui, lê ele todo e tenta fazer um condensado com as coisas mais importantes aqui para fazer um vídeo aí de entre 10 e 15 minutos, tá? Então, só isso aí, pessoal, já vale aí o like aí e a inscrição no canal. Algumas informações, pessoal, vamos tentar fazer bem resumido aqui, né? Mas diz o seguinte, ó. Vale pontuar que entre os fundos multiestratégias, o Manaonde foi o fundo que mais se valorizou na categoria. Lembrando que ele é um hedge fund, né? O hedge fund é aquele fundo que ele pode diversificar bastante a sua carteira de ativos, ele pode investir em CRIs, pode investir em outros fundos imobiliários, pode investir em ações de empresas do setor imobiliário, em FDICs, enfim, pode diversificar bastante, né? Aí a sua estratégia de investimento. Ele fala aqui, né? Aproveitamos para montar posições oportunísticas em papéis indexados à inflação. Aumentamos a posição no book de incorporação, seguido a tese de investimentos em projetos de incorporação residencial na Praça de Florianópolis. Isso aqui é bem interessante, tá? Novamente, o Manaonde passou por mais um mês de valorização da cota de mercado secundário. Então, vem se valorizando bastante. Nós já olhamos lá no gráfico, né, de cotação também. Seguimos o planejamento proposto para o segundo trimestre de 2025, com dividendos entre 10 e 12 centavos por cota. É o guidance dele, né? Importantíssimo aqui, olha só. Todas as nossas operações permanecem adimplentes e em dia com suas obrigações. Então, todo mundo pagando certinho para o fundo. Isso é muito bom. Me fala aqui, ó. Além disso, a assertividade do lado da gestão de ter priorizado uma alocação mais voltada para fundos de papel suportou a defesa do patrimônio do fundo nesses últimos meses. Como eles investem em fundos imobiliários também, né, pessoal, por ser um hedge fund, então eles focaram nos fundos de papéis aí até por conta, né, desse aumento da taxa Selic aí, né? Então, ativos aí realmente entregando ótimos resultados, né? Tanto do Selic como do IPCA também, né? Ao resultado operacional do fundo, a DRE do fundo, né, mais especificamente. Então, olha só. Olha que maravilha isso aqui. Foi recorde realmente, né? Mês de abril de receita, 5.800.000, aproximado. Março foi 3.700.000. Olha quanto que subiu aqui, pessoal. Mais de 2 milhões aqui de receita no fundo. E o resultado também acompanhou, né? Ou seja, o resultado de 5.550.000 em abril contra 3.455.000 em março. Mais de 2 milhões também a mais aqui no resultado. E olha só o que aconteceu aqui, resultado por cota. Ele deu 15 centavos por cota, pessoal. Tá? E ele entregou apenas 11 centavos. Então ele conseguiu guardar, né, uma gordurinha aí para distribuições futuras aí nos próximos meses. Isso é muito bom, né? Mês passado ele tinha conseguido um resultado de 9 centavos. Então ele pagou 11. Então ele acabou queimando 2 centavos, né? Agora ele conseguiu guardar 4 centavos aqui, tá? Então isso aqui é muito bom para o fundo aqui, essa reserva que ele tem fazendo aqui. Então um mês aqui recorde realmente, tá? Muita receita aqui por conta, né, principalmente das operações com crise aqui, né? Que foi o destaque aqui, né? Então, o dividend yield aqui, como ele mostra aqui, já falamos lá anteriormente, né? 11 centavos por cota equivaleu final de abril, então, 16% ao ano. Tem aqui o gráfico também de distribuição, conforme nós mostramos antes lá com o Investidor 10, né? Ele mostra aqui também, né? Então, esses 11 centavos aqui, trazendo esse 16% aqui de rentabilidade ao ano, né? Isso é muito bom. Muito previsível esse fundo aqui. Sua rentabilidade aqui, então, está equivalendo praticamente a 139% do CDI, ou retorno também equivalente a IPCA mais 9,9% ao ano, né? Aqui o guidance de dividendos, né, pessoal? A gente vê aqui, ele tem um guidance aqui agora até o mês de junho ainda, né? Então, no primeiro semestre aqui, onde ele tem um limite inferior de 10 centavos, limite superior 12 centavos. Nós estamos operando aqui
no meio do caminho aqui, né, em 11 centavos, que está dando uma rentabilidade excelente, né? E caso, pessoal, ele venha a pagar esses 12 centavos aqui, nas cotações atuais aí, isso aí vai passar de 1,3%, quase 1,4% ao mês de rentabilidade, tá? Então, realmente, o fundo está entregando muito aí para os seus cotistas, tá? Uma tabelinha de sensibilidade aqui. Então, a cota de mercado aqui, nesses patamares aqui de 8,85, então, em torno de 4,5 centavos de deságio aqui, né? A carteira dele praticamente aqui, 44% da carteira é indexada ao CDI, 54% ao IPCA, né? Então, quase meio a meio, né? Então, nesses patamares atuais da CDI mais 6,73 e IPCA mais 11,06. Ele mostra aqui também, né? Como o guide de dividendos lá é de 10 centavos até 12, ele mostra aqui. Caso ele pague 12 centavos, como está falando aqui, nesses patamares atuais, isso vai representar 17,5% ao ano, pessoal. Aqui equivale aquele quase 1,4% lá que eu falei para vocês ao mês, né? Isso é muito bom, né? Aqui mostrando que o fundo ele está comparando com o IFIX, né? Ele está com 170% do IFIX. O IFIX está aqui em azul, né? O fundo está aqui em cima. Então, muito bom realmente a performance desse fundo imobiliário. Temos aqui o CDI líquido aqui em azul, né? E ele performando aqui bem acima, né, do CDI. Então, muito bom realmente a performance desse fundo imobiliário. Aqui ele mostra então a evolução do número de cotistas, né? Então 18% a mais, tinha 21.391 cotistas no mês de março e agora já está com 25.259 cotistas, praticamente quase 4.000 cotistas a mais aí, né? Muito bom mesmo. Liquidez média diária também, né? Muito bom também, olha só, em torno de 1,2 milhões de reais. Isso aqui tá errado, né, pessoal? Ele deve ter feito Ctrl+C, Ctrl+V, olha só. Por dia no mês de outubro, não é outubro, né? É mês de abril, né? Então tá errado isso aqui, tá? Mas enfim, 1,2 milhões de reais, 1.200.000 reais aí por dia, negociado, né? Ele fala aqui com relação à alocação dos fundos, né? Que 99,6% dos recursos capitais alocados em ativos alvos, principalmente em alocações de estratégia. Ele mostra aqui crédito estruturado 78% dos ativos, 14,3% em fundos imobiliários, incorporação 5,8%, porém ele diz o seguinte, ó, visando as melhores políticas de guidance aos dividendos, estimamos a exposição máxima de 15% do patrimônio líquido do fundo ao book de incorporação, dentro da estratégia de alocação do Mana 11. Então, eles querem aumentar esse 5,8% aqui, eles querem passar para 15%, tá? Ações ele tem 1,5% e em caixa ainda 2,3%. Aí aqui é onde ele realmente está querendo focar em aumentar, né, a sua exposição, que seria aqui investimentos detalhado aqui do book de incorporação, que hoje tem 5,8% do patrimônio, ele quer passar para 15%, ele diz o seguinte, olha só, seguindo a mesma estratégia de investimento de projetos residenciais com retorno preferencialista que apresentamos recentemente, em abril realizamos um novo aporte visando investimentos em outros 3 projetos adicionais, todos de alto padrão, localizados na ilha de Florianópolis, Santa Catarina. Assim como no Faz Place, todos esses novos projetos também foram estruturados na modalidade de retorno preferencialista, no qual o fundo é remunerado prioritariamente ao empreendedor. Ou seja, o incorporador só terá lucro no projeto após o Mana 11 receber todo o investimento realizado e acrescido da rentabilidade pré-estabelecidas de 21% ao ano. Pessoal, olha isso aqui, que loucura, que maravilha isso aqui. Por isso que ele quer expor aqui 15% da sua carteira nesse tipo de ativo, tá? Nesses investimentos aqui ligado à incorporação, né? Então, isso vai trazer muita rentabilidade para o fundo aí, pessoal, no médio e longo prazo, tá? Muito bom mesmo isso aqui, tá? Aí ele fala aqui sobre a Praça de Florianópolis, né? A gente sabe que Florianópolis aí é a capital de Santa Catarina, né, realmente imóveis lá de alto padrão lá, praias paradisíacas lá. Floripa tem mais de 40 praias na cidade, pessoal, realmente é uma cidade privilegiada aí no Brasil, né? E aqui tem as fotinhos aí desses empreendimentos aí, né? Empreendimentos imobiliários aí residenciais. Aí tem inclusive na praia de Jurerê, então é imóvel aí de alto padrão realmente, tá, pessoal? Imóveis de milhões de reais aí cada imóvel desse aí. Tem detalhamento aí certinho de todos os imóveis aqui, né? Ó, tem imóvel aqui, esse Puerto Madeiro aqui, tudo isso aqui é Floripa, tá? Florianópolis, né? Entrega aqui em agosto de 2028, a Lure aqui também, agosto de 2028, enfim, né? Olha só, esses 3 imóveis aqui, um é no centro de Florianópolis, passou a ponte, né? Ali, ó, bem no começo da ilha. Aí tem lá na praia de Jurerê Internacional, né? Que são esses 2 imóveis aqui, ó, em cima, né? E na praia de Ponta das Canas também, né? Que é esse Natus aqui. Então, realmente, imóveis aí fantásticos aqui sendo construídos em Floripa, né? Ele traz aqui também a carteira de estruturados, né? A parte específica de papel praticamente aqui. Incorporação ele tem 32%, shopping 9,5%, restante em outros tipos de setores, né? Indexador já falamos ali, né? Praticamente ele tem meio a meio aqui, 42,8% mais 6,9% aqui em CDI e 50,3% em PCA. É meio a meio, né? Meio CDI e meio PCA. Posição por segmento, então, recebíveis ele tem 44,4%, shoppings ele tem 3,3%, o restante aqui, né, em outros segmentos. Exposição por tipo de estratégia. Isso aqui é carteira de fundos imobiliários, pessoal, ele tem 14,3% do patrimônio líquido. Então ele tem praticamente 71,3% para carrego, né, ou seja, para carrego é quando ele visa receber dividendos, né, no médio e longo prazo,
E também tem alguma coisa aqui, 28,7% para ganho de capital, né? Que ele comprou barato e na frente ele vai querer vender, né? Para fazer ganho de capital aqui. A carteira de ativos, pessoal, isso aqui que eu acho interessante, tá? É uma carteira muito diversificada, muito pulverizada, por isso que esse fundo aqui está chamando bastante a atenção do mercado, né? Olha só, tem uma concentração aqui de um CRI, esse CRIverse 1 aqui, de 7% do patrimônio líquido, uma taxa de aquisição de CDI mais 4%, depois tudo abaixo de 4,6%, tá vendo? Todos esses CRIs aqui. Então, a carteira de CRIs aqui, então, basicamente é 78%. Depois aqui tem a parte de fundos imobiliários, que é 5,8%. Desculpa, a parte de incorporação, né, que é 5,8%, que ele quer transformar isso em 15% ainda. Depois a parte de fundos imobiliários, que é 14,3%, onde as maiores exposições nos fundos imobiliários aqui são no MCRE, no GZIT, no GARI11, no VGHF11, tudo com 1,2% do patrimônio líquido. Depois tem 23 fundos aqui, ocupando 9,6% do patrimônio líquido do fundo. Então, total em fundos imobiliários, 14,3%. Em ações de empresas que atuam, né, no setor imobiliário aqui também, ele tem 1,5% apenas. Então, essa é a carteira de crédito dele, muito pulverizada, pessoal, tá? Tem algumas taxas aqui, CDI mais 5, CDI mais 5, um pouquinho mais salgada aqui, mas, de uma certa forma, né, pouca concentração, bem pouca concentração mesmo, né? Então, esse é um dos principais motivos que esse fundo vem chamando a atenção, o pessoal trazendo muito cotista aí e tal, deixando o pessoal feliz aqui. No final tem detalhamento certinho de cada ativo, tá, pessoal? Vocês podem baixar aqui para entender certinho como é que são, que tipo de CRI que é, quem é o devedor, a garantia que tem cada ativo desse aqui, tá? Resumindo aqui, né, pessoal? Fundo voando, fazendo ótimos negócios aí, receita recorde agora no mês de abril, olha só, 5.800.000 reais, resultado recorde, resultado por cota recorde, conseguiu 15 centavos e entregou somente 11, então conseguiu guardar aí uma gordurinha aí para distribuições futuras. Realmente um fundo aí que está trazendo ótimos resultados aí, tá? Muito bem visto pelo mercado, trazendo muita gente aí, muitos cotistas aí para o fundo a cada mês, tá? Então realmente vale a pena botar no radar, pessoal, né? Entender, né, se faz sentido ou não para você um fundo desse tipo aqui. Então, pessoal, lembrando aqui, né, que nada aqui é recomendação de investimento, estamos aqui estudando junto, né, para que cada um possa tomar a sua melhor decisão aí nos seus investimentos, ok? Peço então, pessoal, que se inscreva no nosso canal, mais uma vez eu peço, deixem um joinha aí também. Nós estamos em busca, pessoal, de 2.000 inscritos, tá? Estamos crescendo rápido, crescendo forte aqui, graças a quem já escreveu e você agora que não escreveu, vai escrever agora aí, pessoal, ok? Então, mais uma vez, agradeço a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.